Quando eu me senti muitas vezes ferida, Ele foi a cura. Ele é o meu sustento todos os dias. Ele é o teu sustento, mulher. Ele tem te sustentado. Então eu vou pedir para eles cantarem só mais uma vez. E agora você não vai cantar para mim, você vai cantar para que Deus escute o que Ele é sobre a sua vida. Eu acho que Ele merece esse brado de vitória nosso. Merece? Então coloque as suas mãos no alto. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas entregue a sua adoração, porque sim, Ele nos sustenta. Até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando Vai lá, não vejo, dá um brado. me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. E o que Ele é? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o seu Deus, aplauda Ele. Vamos declarar, levanta lá comigo e fala assim: neste encontro, eu vou receber aquilo que o Pai tem para mim. Promessas, curas e milagres serão liberadas sobre mim. Eu não vou sair daqui da mesma maneira que cheguei. Eu vou sair daqui transformada. Se você está doente, coloca a mão onde você está com a doença aí. Curada, plena, mais semelhante a Jesus. Eu sou amada. Eu sou filha de Deus. Agora você vai estremecer com a sua voz. Vai lá. Eu sou escolhida. Aplauda o nosso Senhor. Agora dá uma olhada para essa mulher linda do seu lado e fala: que bom que você está aqui. As nossas visitas, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda a essa casa de oração. As que sempre estão aqui toda segunda-feira, você é muito especial para nós. E também agora nós temos a transmissão. Então seja muito bem-vinda você ao nosso culto aí. Vamos juntas adorar, já adoramos, e agora ouvir a palavra do nosso Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7. Davi vai nos ensinar sobre como ter uma identidade restaurada no Senhor. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós caminhamos para o que Deus deseja. Só que antes da gente caminhar para o que o Senhor deseja, nós vamos ouvir, ler. Ultimamente a gente lê muito nos stories do Instagram, ou em outras determinadas situações, mas o inimigo vai lançar sobre nós muitas inverdades, para que você comece até mesmo você duvidar de você mesma, falando: não, mas eu não vou conseguir fluir, não, mas eu não vou fazer isso, mas eu não consigo. E assim você não flui no que Deus planejou para você.
Davi passou por isso. Mas vamos ler agora a palavra do nosso Senhor que fala lá? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Fala assim para nós. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Glória a Deus! Então Jessé chamou seu filho Anibadebe, que nome difícil, e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um mais novo. Esquecido, né? Abandonado pelo pai, rejeitado. Ainda tem o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Parece que eu vejo assim a rejeição do pai sobre Davi. Mande chamá-lo, disse Samuel. Olha, Samuel disse: mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem, ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Vamos fechar nossos olhos e orar por essa palavra? Pai, nós te entregamos essa palavra para que o Senhor nos dê direção. Sabemos que muitas vezes somos travadas por inverdades do inimigo, Pai. Mas o Senhor tem planos de paz sobre cada uma de nós. O Senhor deseja que cada uma de nós flua no propósito que o Senhor criou para cada uma. Então, nessa noite, nós pedimos: traga instrução para nós, traga a sua verdade sobre nós, para que a gente possa viver a nossa identidade em Cristo, Pai, e não sim o que as pessoas nos rotulam. Então nós pedimos: vem e abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver como o Senhor nos vê. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podem se assentar. É uma frase meio forte, né? Eu não sei como você tem se enxergado até aqui, né? Se você tem se enxergado com os olhos do Senhor ou com os olhos de outras pessoas sobre a sua vida. Mas o que eu sei é que nós temos uma identidade. E para viver ela, muitas vezes, o inimigo traz essas inverdades sobre nós. Primeiro, a primeira inverdade que nós vamos falar: os traumas. Aquilo que a gente viveu durante o nosso passado. Quem sabe você passou pelo trauma da rejeição. A primeira coisa que eu vejo Davi passando é por esse trauma da rejeição. Mas existem outras dores da alma, como o abuso. Uma pessoa que foi abusada na infância, ela não consegue ter o toque. Então ela acha que ela não é amorosa. Ela se cria, muitas vezes, quando ela vai ter um filho, ela não consegue dar o carinho que a criança merece, porque o toque para ela é muito difícil. Então, a inverdade que o inimigo lança sobre ela é que o abuso é ruim, o toque. E acaba que aquela pessoa não vive o que Deus criou ela para fazer. Assim como existe a rejeição. A rejeição, você vai sempre ter aquela rodinha de pessoas, às vezes estão conversando, nem é sobre você, e você passa e fala: estão falando de mim, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, porque essa é a inverdade do inimigo sobre nós, essas dores que possuem a nossa alma, como o abandono. Uma pessoa que foi abandonada pelo esposo, acha que o próximo casamento não vai dar certo. Afinal de contas, eu já fui abandonada uma vez.
Então, parece que o segundo relacionamento é a base de briga, é a base muitas vezes de ciúmes. Aquela mulher extremamente ciumenta pode saber que ela tem algum trauma. Ela não confia por quê? Porque às vezes ela foi traída lá no passado. Então, essas são as nossas dores da alma. Eu não sei o que você passou, mas Davi passou pela rejeição. Seu pai tinha 7 filhos e mais ele. Mas quando o profeta Samuel chega para ungir, ele fala assim: tá todos os seus filhos aí, Jessé? E Jessé, tem um lá. Davi estava cuidando das poucas ovelhas. E Davi estava cuidando, segundo historiadores contam, das piores ovelhas. Ou seja, Davi era escolhido pelo pai, escolhido pelo homem para cuidar das piores ovelhas, mas era escolhido do Senhor para reinar sobre Judá e Israel. Ou seja, não importa se eu sou rejeitado pelo homem, o que importa é o que Cristo vai fazer através de mim. Ou seja, os planos que Ele tem são muito maiores do que eu posso imaginar. Enquanto Davi era rejeitado pela própria família, ali pelo pai, até mesmo nem a mãe lembrou dele, ninguém falou nada, mas tem o Davi que está lá. Não, teve que o profeta ser lembrado pelo Senhor, porque todas as vezes que a palavra fala Senhor em caixa alta, era Deus falando com o profeta. Ou seja, Deus estava falando: tem mais um lá. Você chegou aqui esquecida pelo homem, rejeitada? Deus está falando nessa noite: tem uma mulher aqui em Castro que eu tenho um encontro marcado com ela. Você tem noção? Você pode ter sido rejeitada lá, mas aqui você é escolha do Senhor, porque Ele veio para todos nós. Ou seja, enquanto o homem estava esquecendo, enquanto o homem estava falando lá: mas está cuidando das poucas, das ruins ovelhas. Deus estava falando: está sendo treinado para viver o propósito, está sendo treinado com essas poucas ovelhas para reinar. Ou seja, aquilo que o inimigo acha que é usado para nos inferiorizar, a nossa dor gera testemunho. E quando gera testemunho grande, minha amada, você vai falando da palavra. Essa dor pode ser transformada em propósito. Você tem noção disso? As líderes de mesa, levantem a mão. Tá quase todos aqui. O que vocês passaram não virou testemunho? Amém? Ou seja, tudo que nós passamos, ele acaba sendo testemunho. E quando ele se torna o testemunho, ele é cura em nós. Nós fomos curadas e através de nós ele cura outras pessoas. Então essa dor não veio para te matar, ela veio para te levar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Você só precisa acreditar e viver esse propósito lindo. Ou seja, Davi ali estava com as poucas ovelhas. Essa é a primeira coisa que é a nossa crise de identidade, né? Meu Deus, as minhas dores. E Davi podia vestir a capa de mimizento. Eu gosto de falar isso porque eu sou uma... Existe ex-usuária, eu sou a ex-usuária da capa de mimimi. Eu era assim: meu Deus, eu sou rejeitada. Meu Deus, eu fui rejeitada. E contava. Gente, enquanto você não tirar essa capa, você não vai viver o que Deus tem para você. E é muito maior do que você possa imaginar. É muito melhor viver a verdade que o Senhor fala a nosso respeito do que as mentiras que o inimigo nos contam. Ou seja, viva o que Deus planejou para você. Essa é a primeira coisa que nós passamos. A segunda é o julgamento. E eu tenho falado muito sobre isso porque, confesso para vocês, nós vemos uma geração, um exemplo, ela grita demais. Não estou falando que falam isso de mim, mas eu vejo a pastora Camila Barros. Pastora Camila Barros grita demais. Pastora Viviane se arruma demais. Pastora tal isso, faz isso demais. E por aí vão lançando julgamento e julgamento e julgamento e julgamento e julgamento e julgamento.
Sabe o que acontece? Davi agora vai passar pelo julgamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Quem aí assiste filme da Marvel? Levanta a mão, só para mim saber. Os Vingadores, todo aquele, não sei se é do mesmo, porque eu não assisto filme, gente, sou péssima para isso. Então, você já percebeu que quando o super-herói é atacado, ele é atacado por alguém muito próximo dele, que sabe exatamente a fraqueza dele, que sabe as dores que ele carrega? Sabe por quê? O inimigo vai usar pessoas bem próximas de você para julgar você. Porque uma pessoa de fora, quando falar de você, você vai olhar e falar assim, tanto faz, tanto fez, eu não conheço. Mas quando é uma pessoa próxima de você, o julgamento vem e você fala assim, poxa, mas era para ela conhecer o meu coração. Era para ela não falar tudo isso de mim. Era para ela não me julgar, era para ela não apontar o dedo para mim. Afinal, quando eu aponto um para o meu irmão, tem outro 4 apontado para mim. Mas isso nos dói e Davi passa por isso. Olha o que acontece com Davi quando ele começa a querer se levantar para o propósito. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Meu Deus, olha o que o próprio irmão falou para ele. O Senhor tinha acabado de falar através da boca do profeta. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Só que passa-se um tempo, a primeira inverdade, a crítica que o inimigo lançou, julgamento que o inimigo lançou sobre Davi é: eu vejo as más intenções do seu coração. Ou seja, Davi teve que batalhar agora na mente. Sabe aonde vai ser a sua maior batalha? É na mente. Porque quando o Senhor traz cura para a nossa alma, aí vai começar as batalhas aqui da mente. Toda hora vai ter alguma coisa, algum gatilho que vai querer fazer você retornar a ser quem você era. Aí em verdade, agora Davi é falado, ei, você volte lá, eu vejo as más intenções. Quantas vezes nós vemos julgamentos que matam pessoas? E eu falo diversas vezes isso. A palavra, ou ela traz vida, ou ela traz morte. Por que eu falo isso? Porque quantas vezes, gente, eu sou uma pessoa que eu seguro as minhas palavras. Hoje estava falando, uma pessoa falou assim, me responda sem pensar. Eu falei, jamais, jamais. Deixa eu pensar aqui para daí produzir a minha fala. Porque eu sei que através da minha fala, eu posso causar uma morte espiritual numa pessoa. Eu sei que através da minha fala eu posso matar um propósito. Então, quando eu libero as falas, as palavras, eu tenho que ter responsabilidade afetiva sobre as pessoas. Eu tenho que saber que aquela pessoa vai levar durante a caminhada. E Davi agora passa pelo julgamento. E nós mulheres passamos muito. Se o casamento não der certo, a culpa é da mulher muitas vezes. Se a casa está em desordem, a culpa é da mulher, mesmo ela trabalhando igual o homem. Se a criação do filho, o filho está meio rebelde, a mulher não estava em casa, estava trabalhando. Você já prestou atenção quantos julgamentos as mulheres passam na sociedade? Só o que eu mais amo da palavra de Deus é que Jesus não julgou as mulheres. Jesus amou e deu. Através das mulheres, ele deu valor para as mulheres. Ou seja, não importa quem eu era, não importa o que eu fazia, o que importa é o que Cristo vai fazer através da minha vida, quando eu me arrependo de todo o coração e passo a negar a si mesma e seguir a cruz de Cristo. Ou seja, seguir os desejos e anseios dele.
Cristo, quando todos apedrejaram, queriam apedrejar a mulher adúltera, olha que coisa forte, naquela época era morte certeira, ela estava em praça pública, ela estava passando humilhação, ela estava sendo julgada por toda a sociedade. Hoje em dia, se a gente sabe, vira hit, vira fofoca. A primeira coisa, vamos compartilhar o stories. Olha aí, ó. Hoje até o Kelvin me enviou uma fofoca. Eu falei, sai daqui, Satanás. Não quero saber. Que isso? Não me envie, não quero saber. Mas era leve, era levezinho. Falei, não quero saber. Sabe por quê? É um compartilhando para o outro, é o outro compartilhando para o outro, e nesse vai gerando um julgamento desnecessário. Eu não sei o que causou para aquilo acontecer. Só sabe da história quem vive. Só quem calçou as sandálias da pessoa sabe o porquê ela chegou até lá. Então aquela mulher adúltera, e todo mundo, querendo julgar ela. O que Jesus faz? Começa a escrever assim, como quem diz, bando de hipocrisia. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que ele quer falar? Você está com a tua roupa tão limpa assim para julgar o outro? Você está tão santarrão assim para julgar o outro? Jesus fala assim, nem eu a condeno, vá e não peques mais. Ou seja, ele traz uma palavra de tão acolhimento, falando assim, ela adulterou? Pois é, mas você mentiu lá. Mentiu que ia chegar para a amiga e não chegou, né, Tuane? A Tuane sempre fala assim, já cheguei e está no meio do caminho. Não estou dizendo que a gente é pega em alguns detalhes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente ama, às vezes, apontar o do outro, porque acha o do outro muito maior. Mas e o nosso? Só porque não foi aberto para a sociedade? Não, nós temos que ter acolhimento. Quando você vê o outro caindo, não o julgue, levante-o. Estenda a mão, fala assim, caiu filho, puxa, eu quase caí, bora levantar, amado. É isso que nós temos que fazer. Claro, que ensinar a verdade, ensinar que Cristo não se agrada quando pecamos. Muito pelo contrário, isso traz tristeza e uma hora seremos julgados. Então, por isso queremos ter uma vida de santificação, de andar alinhados com o Senhor. Mas é uma vida, é uma caminhada. Não está querendo dizer que no meio dela eu não vou errar. Eu não sou perfeita. Quem é perfeito é Cristo. Então é nessa caminhada. E agora, outra crise de identidade traz sobre nós. A inferioridade. Eu não sei vocês, mas quem trabalha aí encontra um chefe autoritário, que passa a te falar, você não vai conseguir. Nossa, mas de novo errando, que isso? Nossa, subestimando a tua inteligência. Que antigamente eu escutava, loira burra. Lembra essa música? E até hoje em dia as loiras, qualquer coisa tinha que ser loira. É ou não é? Quantas vezes, né? Isso é uma inverdade. Tem muita loira com doutorado, mestrado, ensinando a homens. Ou seja, nós precisamos saber da verdade bíblica sobre nós. Não da verdade de homens que são inverdades. Eu pego a minha identidade baseada no que a palavra de Deus fala. E Jesus amou as mulheres. E Jesus ensinou as mulheres. E Jesus deu valor às mulheres. E Jesus deu fala às mulheres. Essa é a minha identidade. Uma mulher destemida. Não porque eu tenho força e coragem, mas porque eu sou capacitada por Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Agora lá, vamos ver, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Quem aí já passou por um chefe bem autoritário? Saul era esse. Saul respondeu, você não conseguirá. Essa palavra é tão forte, né? Quando a gente escuta, você não vai conseguir. Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele um guerreiro, desde a juventude.
Davi se levantou para querer derrotar o gigante, e daí passou pelo julgamento do irmão. Agora ele encontra Saul, que era o rei, que estava coordenando a guerra. E ele fala assim: você não vai conseguir, você é só um jovem, você é jovem demais para o teu cargo, você não vai conseguir. E ele fala assim: não, ele é guerreiro formado. Minhas amadas, eu vou contar para vocês, o primeiro café com propósito, não era café com propósito, era café que teve aqui na igreja. Foi me dado uma palavra, só que eu nunca tinha falado aqui no microfone, e eu, meu Deus do céu, e agora? E daí estava no cronograma 30 minutos, e eu falei assim: jamais vou conseguir falar. Eu não, e eu falava para Dani: eu não vou conseguir falar, eu não. E aquele, meu Deus, porque para quem não sabe, a primeira vez que o pastor colocou o microfone na minha boca, eu era secretária da escola bíblica, e ele falou: Fernanda, a gente vai falar o nome do sorteado lá. Eu falei: eu só subo, quem fala é você, eu não falo no microfone. Eu bem assim, eu não falo. E daí ele: a sorteada do dia é... E quando ele colocou assim, eu fiz... na frente de todos os irmãos. Naquela época não existia figurinha de WhatsApp, porque se existisse, eu dei um tum. Não vou falar, né, Rafa? Não vou falar. Só que daí, Deus foi ali trabalhando, foi treinando, foi capacitando, mas eu não queria o microfone. Até que as irmãs me chamaram, abençoadas, para trazer a palavra aqui, num café. Quando eu fui subir, uma pessoa que não estava muito de acordo comigo, falou bem assim: você não vai conseguir, não te dou nem 20 minutos para falar. E eu subi assim, e eu falei 15 minutos. Eu não consegui falar 20, eu falei 15. E eu falei: meu Deus, Dani, eu não falei nada com nada. E eu chorava, mas eu chorava. Ah, meu Deus, quando começou a ir segunda aqui. Mas eu chorava, meu Deus do céu. Só que daí... Deus foi capacitando, Deus foi treinando, Deus foi fazendo a obra, Deus vai capacitando. E sabe por que eu não consegui? Porque a glória não era minha, era de Deus. Então, no momento certo, no tempo certo, hoje em dia pareço uma gralha. Já estou quase no horário para terminar e estou aqui, blá, 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 blá. Então, vai acontecer no tempo certo do Senhor sobre a sua vida, não no tempo que você deseja. Só que as palavras que são lançadas sobre nós, essa inferioridade, quantas mulheres vestem a capa da inferioridade? Outra crise de identidade. Santo Deus, hoje vai ser quebrada tudo em nome de Jesus, amém? Aleluia, pode aplaudir. Você precisa entender uma coisa, o Senhor ministrou essa frase comigo. A sua identidade não é pelo que você passou, mas pelo Deus que te escolheu. Sabe qual foi o segredo de Davi? Para que ele vivesse o que Deus tinha planejado para ele? Vamos lá, que eu falei assim, tem o segredo. Qual é o segredo? Quem quer saber o segredo? Amém? Então, nós vamos voltar lá no início. Fala assim, o versículo 13 vai falar para nós. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Sabe qual é o segredo da nossa identidade? É estar em Cristo Jesus. Ali naquela época, Jesus ainda não tinha vindo. Então, ele foi poderosamente pelo Espírito do Senhor. Sabe quando eu vou saber quem eu sou? Quando eu estiver em Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo, então, quando a gente, Gálatas fala, quando eu desço as águas do batismo, eu sou revestida de Cristo. Ou seja, eu passo a viver a verdade, a identidade que Cristo tem sobre mim. Então, dia após dia. Mas como que você está falando assim? Eu gostaria que você abrisse 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui se confirma para nós essa palavra. Qual é o segredo? Fala assim para nós, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Vai lá. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Eu achei incrível que Pedro, nós falamos muito do que foi feito, né? Do que Davi foi feito para Davi. Nós falamos do passado, do trauma de Davi, nós falamos da rejeição, do julgamento. Mas e quando nós fazemos algo no passado? Nós também somos restaurados pela identidade quando eu peço perdão para o Senhor. Sabe por quê? Pedro é alguém que nos ensina isso. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Só que Pedro não ficou conhecido como discípulo da negação. Pedro foi alguém que, quando Jesus voltou, né, quando Jesus ressuscitou, ele foi com Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava falando assim? Então, restaura a tua identidade e vai viver o propósito. Sabe por quê? Pedro estava na crise de identidade. Conta-se, historiadores falam que Pedro estava amargamente, até nu, pelado ali, né? Ele estava amargamente chorando. Ou seja, Pedro estava na dor de ter negado o Messias, mas o Messias resgatou ele novamente. Ou seja, não importa se lá atrás eu pequei, não importa se eu neguei a Cristo, o que importa é que nessa noite Ele está aqui para me restaurar a minha identidade. E quando nós temos a nossa identidade restaurada no Senhor, nós vivemos o impossível. Foi aí que Pedro passa agora do negador para o discípulo que prega, e 3.000 pessoas se convertem. Esse era o propósito dele, era apacentar as ovelhas do Senhor. Mas muitas vezes nós não fluímos no que Deus deseja, porque ainda não sabemos quem somos. E sabe quem você é? Ali acabou de falar: povo escolhido, nação santa. Sabe, o inimigo quer lançar em verdade sobre nós: pecadora, justificada, pecadora, redimida, pecadora, perdoada. Isso é o que Cristo fala sobre nós. Se todo dia eu me arrependo e falo: Senhor, eu não quero pecar mais isso, eu não quero fazer mais isso, muda a rota, minha amada, e entenda que em Cristo Jesus você é justificada. E entenda que em Cristo Jesus você é perdoada, amada, redimida, acolhida, escolhida. Essa é a verdade do Senhor sobre nós. Sabe quando você vai ser essa mulher destemida, corajosa? Eu acho incrível que muitos me mandam assim: você é forte, Fer. E eu falo: não fala essa palavra. Porque eu sei, para ser forte eu sou forjada na guerra, sou forjada nas batalhas, nas lutas, né, Dê? É assim que eu sou forjada, no fogo. Mas graças a Deus, porque Ele vê capacidade, né, Jana? Ele vê alguém capaz. Que Ele fala assim: vou treinar ela em mais uma luta, está muito pouco. Esses dias Arão e Ur estavam brigando, falando que os meus pesos estavam muito. É assim, gente. Deus vê capacidade em você. Que você viva o que Deus tem sobre a sua vida. Que você viva a plena identidade que o Senhor tem sobre você. Eu não sei você, mas eu desejo fluir. Ou você deseja continuar travada? Quem deseja fluir nos sonhos de Deus sobre a sua vida, se coloque em pé nesse exato momento.
propósito é esse? São tantos. Quem sabe você deseja casar, está aí às vezes com 40 anos, não casou e estão falando encalhada. Essa é uma inverdade do inimigo. Ainda hoje o Senhor pode mandar, espere no Senhor, não atropele as coisas. Ou quem sabe você deseja fluir financeiramente, num trabalho, ser promovida, mas está lá, ainda estou aqui nesse trabalho, tá bom? E Deus está falando, viu, eu te dei dom de cozinhar. Eu não quero esse. Esse, Buddy's Wort. Sabe, Deus te dá tanta coisa. Deus nos preencheu de dons e talentos. Ele deseja que a gente, foguete, que vá, que voe. E daí nós estamos travada por quê? Porque não sabemos quem somos. Porque não sabemos para o que Deus nos criou. E Deus nos criou para um plano perfeito. Posso te falar uma coisa? Deus não criou você para dar errado. Ele criou filhos para dar certo. E você foi gerada para dar certo. Ou seja, feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Você foi gerada, minha amada, para dar certo. Para fluir num plano que Deus tem. O propósito dele sobre a sua vida é grande. É grande, mas todos os dias o inimigo vai falar assim, não, é pequenininho, não, você merece coisas pequenas. Isso não é o que Deus deseja. Eu gostaria nessa noite, muito específico que o Senhor colocou no meu coração, para orar por mulheres que se sentem inferiores. Ninguém está olhando, mas você sente isso, essa crise de identidade, rejeição sobre a sua vida. Ou até mesmo você tem passado por muitos julgamentos. Fernanda, está difícil. Eu sou constantemente julgada. Se você continuar no banco, você pode receber do Senhor. Mas se você dá esse passo de fé falando assim, Deus, eu desejo fluir. Ou quem sabe você não consegue identificar o porquê você não flui no que Deus deseja. Você só vê que tem uma trava em você. As pessoas estão falando, vou para frente ou não vou? Ai meu Deus, estou aqui travada no banco. Ai, não consigo sair do lugar. Bora sair do lugar hoje, nessa noite? Tem uma trava aí, destrava ela. Bora sair desse lugar. Falando, Deus, eu quero viver o que essa mulher está falando. Eu quero fluir no que você deseja. Bora tirar essas algemas desse pé, minha amada. E fluir nos planos de Deus sobre a sua vida. Então, que você agora deixe o Senhor agir no teu coração. Chega de ficar com essa trava. Você ainda não sabe o que é, mas o Senhor vai te revelar nessa noite. E você vai fluir no propósito dEle. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém.
derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos.